Olá, tudo bem? Eu sou o professor Martinez e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu tratei no vídeo anterior, mas que é importante a gente clarear algo mais sobre o assunto, que é o tema dos desarmamentistas armados, tá? Então vamos começar assim. Primeiro vamos pensar no seguinte: quando nós estamos diante de uma pessoa que é desarmamentista e ela tem, né, os seus fundamentos para isso, ela não gosta de armas, ela é uma pessoa que prefere, né, uma visão mais pacífica, ela é uma pessoa que não tolera estar perto de armamento. Então, aquela explicação que eu tinha dado, ela vale aqui, né? Nem todos, né, têm que estar armados. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Existem pessoas que não gostam, né, que não têm manejo, que não quer ter o manejo, não quer ter essa responsabilidade. Então, para essas pessoas, a gente tem que respeitar, né? O que cabe quando nós estamos diante de uma pessoa que é desarmamentista é apenas explicar para ela que não existe uma sociedade sem armas, né? E que quando todas as armas são proibidas, quem passa a ter armas é aqueles que só vivem, né, quebrando a lei. Então isso que é importante a gente deixar claro, né? Que uma sociedade ela precisa de equalização de forças, né? Significa que a gente só consegue deter um psicopata armado se tiver do outro lado uma pessoa de bem armada, não é? Então isso é essencial para manter um equilíbrio de força na sociedade e manter um certo nível de pacificidade também. Então isso tem que ser explicado, né? Nós temos que falar isso quando nós vamos conversar com uma pessoa que é desarmamentista, mas sempre falar numa boa, respeitar o posicionamento, porque vejam, pessoal, não é um processo de agressividade, até por isso que a gente, quando vai falar, né, se você defende a questão do armamento, você não pode ter agressividade, né? Senão fica difícil você fundamentar o seu posicionamento. Você tem que respeitar, né, a posição de quem não quer ter armas, quem não gosta, quem não quer ficar perto, né? Quem não quer nem saber do assunto. Então a gente tem que entender que armas somente devem ser para aqueles que estão preparados, que têm, né, condições psicológicas, que têm equilíbrio, né, que querem assumir essa responsabilidade e sabem do ônus que é ter uma arma e responder por ela. Agora veja, a segunda parte do vídeo é sobre os desarmamentistas armados, né, que são pessoas, né, que não querem armas, mas para elas, por hipocrisia, né, essas pessoas têm armas, seja armas próprias, né, ou seguranças armados, né? Então é aquela pessoa que não quer armamento, é contra armamento, mas para ela, né, ela quer ter a prerrogativa, quer ter a arma, ou se fecha de seguranças armados. Então veja, olha a incoerência da coisa, né? São pessoas geralmente privilegiadas, que têm alguma situação, ou claro, né, o primeiro desarmamentista armado que a gente tem que falar é o próprio criminoso, né? O criminoso não quer ninguém armado, ele não quer resistência, né? Então, para ele é ótimo que só ele tem armas, né? Então veja que interessante que é a coisa, né? Então fica por aí para vocês pensarem no assunto. Agora veja, o segundo tipo de pessoa que não quer outras pessoas armadas são pessoas que têm muito dinheiro, né? Que estão lá, né, na sua vida protegida, nos seus castelos, com seguranças armadas por todos os lados, né? Então as pessoas também não precisam ter armas. Então, claro, para elas, armas na mão dos outros é um risco, né? Um risco para elas, né? Outras pessoas que também não querem, que são desarmamentistas armados, são os políticos, né? Uma parte dos políticos. Por quê? Porque para eles têm, né, o acesso à segurança pública, né? Vão lá funcionários de segurança pública destacados para fazer a segurança deles. Então, realmente, eles também não precisam, né? E eles têm também bons salários, eles podem contratar segurança privada. Então, veja, são um tipo de pessoa assim que está alheia da realidade do mundo, né? Para eles, não é adequado, né? Até porque uma população armada pode questionar um político, né? Ou os políticos, né? Pode não concordar mais em ser espoliado, né? Em ser explorado. Então veja como é interessante aí, né? A mente de um desarmamentista armado na política, né? Ele tem aí os seus medos, né? Mas os seus medos por quê? Porque para ele está muito bom, né? E uma quarta categoria, né, de desarmamentistas armados são os funcionários públicos graduados, né? Aqueles que estão lá no Estatuto de Desarmamento, né, que têm suas armas e que, claro, né,
eles querem ter o privilégio deles, porque eles se consideram uma casta acima do restante da sociedade, então eles podem ter armas, né? E para eles não interessa que os demais tenham armas, por quê? Porque aí eles ficam expostos também, né? Porque vai que a população não concorda mais com altos salários, né? Vai que a população, né, não concorda de ser espoliada para se pagar né, auxílios e coisas a mais, assim, então para eles não é nada bom. Então vejam, queridos, é interessante a gente sempre estar com olhos abertos em relação às pessoas que são contra o armamento, né? Vejam sempre qual é o interesse dessa pessoa, o que tem por trás desse argumento, né? Essa pessoa está recebendo algo para isso? Essa pessoa tem motivação, por exemplo, política, ela quer, né? Vamos pensar naquelas pessoas, né, desarmamentistas que apoiam a Venezuela, né? Lá teve desarmamento também, né, apoiado por ONGs brasileiras, né? E veja, qual que era o sentido de desarmar a população? Para que só, né, aqueles que são a favor do regime tenham armas, inclusive distribuindo fuzis agora para eles, né? Então veja, qual é o sentido de tudo isso, né? Então eu chamo vocês à reflexão, sempre mantendo a consciência, né, da realidade, tá? Armas, claro, é um assunto sério, é um assunto que nós já tratamos nos outros vídeos dizendo que não é para todo mundo. Nós temos que respeitar quem realmente não quer ter armas perto, né? Mas nós temos que sempre estar esclarecendo a pessoa, dizendo que, olha, a sociedade precisa ter uma equalização de forças. E essa equalização de forças, quando o Estado não funciona, que é o caso do Brasil, né? Quando o Estado não dá vazão, né, à efetividade da segurança pública, resta o direito ao cidadão da sua autodefesa, que está garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no seu artigo 3º. Então veja, é uma coisa séria e é importante a gente poder dialogar numa boa, esclarecendo, sabe? Mas sempre assim, colocando a situação de uma maneira tranquila, né? Para que as pessoas possam entender e cada vez mais se esclarecer sobre esse assunto, que é polêmico, mas que está presente, né, em todas as sociedades do mundo, né? Os maiores gastos de todas as nações do mundo são gastos em armas, né? Claro, é interessante isso? É bom isso? Não, não seria. Pô, seria muito mais importante gastar esse dinheiro com saúde, com educação, com melhorar as condições de vida de todo o planeta, mas a gente ainda vive num planeta beligerante, né? E só a equalização de forças é uma saída para se manter a paz, né? Então esse é uma das questões aí, é um paradoxo. É um paradoxo que existe na discussão da questão da liberdade, mas que precisa ser enfrentado e nós precisamos ter cabeça fria, né? E saber lidar com essa informação para que ela seja disseminada da maneira correta. Eu sou o professor Martinez e até os nossos próximos vídeos.